Olá, tudo bem? Estamos no final de novembro de 2015 e esse é mais um vídeo para ser lembrado no futuro. Estou gravando para deixar registrado mais uma história da minha infância, uma história que eu acho importante, que às vezes eu me lembro, ultimamente eu tinha me lembrado dessa história e eu acho que depois eu vou esquecer, então é bom que fique registrado. Essa história se passou, eu não tenho certeza o ano. Eu não sei se foi em 87, 88, eu não sei exatamente, se eu tinha 7, 8 anos. É o seguinte, foi mais ou menos nessa época que eu aprendi a nadar. Eu lembro que eu morria de medo de água, morria de medo de nadar. E aí nessa época eu entrei na escolinha, né? Meu pai me colocou na natação, no clube, no UTC, que é Uberlândia Tênis Clube. Na época era o único clube que eu conhecia, né? E ele me colocou na escolinha e tal, depois eu aprendi a nadar, fiz 4 anos de natação e virei um peixe depois disso, né? Eu nadava em todos os lugares, represa e tudo, e não me preocupava e gostava muito disso. Eu me considero até um bom nadador até hoje, embora não entre muito em água. É muito raro mesmo agora eu entrar, a não ser quando eu vou para a praia, que ultimamente estou indo uma vez por ano e estou aproveitando bastante. Mas voltando à história, 87, 88, não sei, eu tinha 7, 8 anos, e eu me lembro que eu estava nessa escolinha de natação e nessa época eu ainda não sabia nadar. Então a gente fazia aula numa piscininha lá que era rasa, a gente conseguia colocar o pé no fundo, né, alcançava o fundo. E eu lembro bem que ia começar a aula e tinha um professor, eu não lembro o nome dele, e ele deixou a gente na beira da piscina, tinha vários alunos, e ele falou que não era para pular na água. Eu não sei porquê, não era para ninguém entrar na água, eu imagino questão de segurança, né? Enquanto ele não estivesse lá, não era para ninguém entrar na água. E ele, não sei o que ele foi fazer. E quando ele saiu e falou, deixou essa instrução, não é para ninguém entrar na água quando não voltar. Enquanto ele saiu, todos começaram a pular na água. Ficou pulando e saindo, pulando e saindo. E eu não pulei, eu fiquei esperando, né? Até um pouco sem entender porque estava todo mundo pulando. E eu lembro bem desse dia que minha mãe estava lá também. Ela chegou um pouco depois, ela não estava antes. Ela chegou, ela ficou na grade, né, tinha uma grade em volta da piscina, ela ficou do lado de fora. E ela ficou escolada na grade, viu todo mundo pulando e ela até me falou, pula também e tal. Só que ela não tinha escutado o professor falar que não era para pular, então ela ficou falando, pula, pula, eu não lembro se eu falei isso para ela. E aí, esse professor chegou e viu, pegou, claro, estava todo mundo molhado, não tinha como falar que não pulou. Mas ele acabou vendo todo mundo pulando, e aí deu um ralo em todo mundo. Eu não sei o que aconteceu, ele falou, aí depois o povo foi pular mais ainda na água, pular e sair da água, e eu fiquei de fora, porque eu não tinha feito isso. E aí, hoje eu vejo, e nesse momento, inconscientemente, foi quando eu vi um pouco, eu percebi que eu era diferente das outras pessoas. Aí, diferente como? Nesse momento eu vi que eu sempre gostei de respeitar as regras. Eu sei que eu fui muito obediente quando era criança, meus pais, né, sempre respeitei os mais velhos, tudo. E não só eles, mas eu sempre gostei de cumprir as regras das coisas certas, desde pequeno, então eu lembro disso. E esse episódio foi um primeiro que eu lembro dessa minha diferença, e que a maioria das pessoas não gostam de respeitar as regras, gostam de burlar, gostam de fazer a coisa errada, e eu já naturalmente já me sinto bem com o que é certo, com o que é correto. Eu nunca vi muito sentido em fazer o errado, e sempre achei que é bom respeitar as regras, fazer o que é certo, é bom para todo mundo, se todos fizessem isso. E eu vi que, por isso que esse é um momento que eu acho especial, um momento que eu quero me lembrar, que foi nesse momento. Na época eu não sabia disso, mas inconscientemente eu sabia que eu era diferente na época, eu não sabia o que era. E hoje eu vejo em que, ao longo da minha vida, vendo as coisas que eu fiz, pelo que eu passei,
as decisões que eu tomei, eu vejo que naquela época eu já era como eu sou hoje, de gostar do que é correto, gostar das coisas certas, do que foi estabelecido como correto para que tudo funcione bem. E gostar da verdade, da honestidade, são coisas que eu sempre gostei e gosto ainda, né? Embora com o tempo a gente vai pegando uma certa malícia, vai fazendo algumas coisas que não devia, infelizmente acontece, mas eu ainda tento ter uma coerência nesse sentido. Mas é isso aí, a história é só isso, não tem nada demais, é só um episódio que eu lembro de criança que aconteceu isso, que eu acho interessante eu lembrar disso e saber que foi nesse momento eu senti essa diferença em relação aos outros. Mas é isso aí, até o próximo vídeo e falou!